sair dos seus professores, eu quero dizer a alegria de ter participado ontem da Marcha para Jesus, de ver alguns personagens, tipo cachorro com camisa da marcha. Quando eu fui verificar quem eram os donos daquele cachorro, eu descobri, gente, era muito gente. Não é? Glória a Deus. E eu fui tirar uma foto, como é que é o nome? Da Dalila. Fui pegar a Dalila, tirar uma foto. Como é que é o nome dessa foto que a gente faz? Uma selfie. Depois eu mostro pra vocês a selfie. E a Cátia foi cumprimentar as pessoas prontas. A Dalila ficou doida. A Dalila queria a Cátia. A Dalila apaixonada por a Cátia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma hora eu estava ali na marcha, quando eu olho para o lado, quem eu vejo? Querido Samuel, pai da Davi. Estava lá com a mamãe. Glória a Deus. Gente, eu sempre comento para minha esposa que a marcha, em primeiro lugar, eu vou na marcha por causa de Jesus. Mas existe uma segunda coisa na marcha, que você encontra gente da velha guarda. Isso eu não sou tão velho. Só 46. Ontem eu encontrei uma pessoa, eu emocionei. Encontrei meu primeiro professor de bateria, o Negão Elenilton. Tirei foto com o Negão Elenilton. Para vocês terem uma ideia, nessa época eu estava na igreja luterana e eu tocava bongô. Você não sabe o que é bongô, né? Vê lá na Wikipédia, lá que tem tudo explicando. Aí, o pastor da luterana disse: olha, eu preciso fazer um culto de renovação espiritual, eu preciso que vocês toquem, mas olha, não é tocar violão, bongô, eu quero mesmo guitarra, baixo, bateria. Todo mundo olhou para mim e agora? E agora? Lembrei lá da igreja batista, fui lá, cheguei, estava o Elenilton, tu tem 2 dias para me ensinar a tocar esse negócio. 2 dias. Louva a Deus, amado. Louva a Deus. Sabe, a gente nunca pode esquecer as pessoas que foram importantes na nossa vida. Amém? O Elenilton não é o melhor baterista, não, nem era um professor, mas eu fiz dele o meu professor. E como é bom, amados, quando nós vemos pessoas que estão ao nosso lado, que simplesmente falaram de Jesus para nós, oraram por nós, nos abençoaram, deram um tapinha nas costas e disseram: olha, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Não precisa muita coisa. Agora, quando nós vemos essas pessoas, nós temos que nos lembrar. Uma coisa que eu sempre acho muito complicada é que todo mundo: ei, Carlinhos, ô Carlinhos, ô Carlinhos. Eu não conheço. Porque, né, tem muita gente que me conhece. Pelo fato de ser genro do pastor Samuel, filho do pastor João, todo mundo, né? Glória a Deus. E eu fiquei muito feliz por isso. Muito bom mesmo, muito especial. A segunda coisa maravilhosa é que, chegando hoje no culto, eu vejo o meu amigo Carlos. Papai Carlos, vou dizer um negócio para ti agora. Eu oro por ti todos os dias, por ti pelo Guerra. Impressionante, eu estou orando, vem vocês dois. Na minha mente e meu coração. Isso porque um dia nós paramos na praça para comer um cachorro quente. E na roda dos esclarecedores. Nossa, fugimos do Salmo 1, né? Da roda dos esclarecedores para cair na roda dos esclarecedores. E enquanto dávamos uma mordida de cachorro quente, uma palavra de Deus vinha na nossa boca. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui são momentos, amados, que você não pode deixar passar. São momentos gloriosos. Glória a Deus. Crianças, vocês podem ir com as suas professoras. Já foram? Ih, já foram? Não, os professores não foram ainda. Ah, não, estão tudo aí, né? Estão tão grandes que eu nem vi que eram crianças. Glória a Deus. Quero de imediato chamar o bispo João Carlos Marques, vai nos trazer a palavra nessa noite. Ele vai completar agora no dia 18 de novembro 10 aninhos, né? Num dedo do pé, 10 anos, né? Vai contando os dedos.
82 anos. Estará completando agora dia 18 de novembro. Louva a Deus, o Senhor de Deus, o Senhor meu Pai. Né? A palavra que eu ia trazer hoje está em Ezequiel. Só deixa eu comentar isso. E depois eu prego no outro dia. Quando Deus chama a atenção do povo, dizendo: olha, vocês têm uma frase: vossos pais comeram uvas verdes e os vossos filhos tiveram os dentes estragados. E Deus diz para aquele povo: nunca mais digam isso. Nunca mais digam isso. Porque se vossos pais seguiram fiéis e cumpriram as Escrituras, esses viverão. Mas se os filhos dele não seguirem as Escrituras e não me buscarem, este morrerá. E não tem nada a ver com o pai. Agora, amados, uma coisa é certa: a roda dos esclarecedores, quando nós em nossa casa, nós esclarecemos para os nossos filhos e para os nossos netos, a Bíblia diz que jamais se esquecerão. Amém? Vivemos num mundo que está estranho, está difícil, né? Enquanto uns estão reclamando, nós estamos louvando a Deus. Louvando a Deus. Louvando a Deus. Amém? Louvando a Deus. Não somos ignorantes. Nós sabemos o que está acontecendo no mundo, na política, na economia, mas nós não dependemos de homens. Amém? Este homem aqui largou, era advogado, largou tudo para pregar o Evangelho. Faltou alguma coisa? Não. Sobrou alguma coisa? Não. Sobrou eu, né? O melhor da vida dele está aqui, não é? Humildemente. Misericórdia, né? Vou sair desse altar, misericórdia. Mas, amados, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Minha filha vai fazer a universidade, né? Vai fazer a prova da URGS e na Uniriter. Na URGS de graça, na Uniriter 2.500. E eu disse: glória a Deus, Deus proverá. Amém. Deus proverá. Se for de graça, amém. Até tinha um pastor amigo meu que dizia assim: se for de graça, pastor, o senhor vai deixar de ganhar 2.500 a mais. Olha só como é a visão do homem de Deus. Amém? Amém. Se é de graça, eu vou deixar de ganhar 2.500. Não estou economizando. Vou deixar de ganhar, porque se for 2.500, Deus vai suprir. Amém? Mas não falo isso aqui, economia com vocês, finanças, né? Mas é porque Deus provê. Uma vez alguém chegou para mim: pastor, dinheiro, para de dinheiro. Mas dinheiro é tudo. Não. Eu consegui bolsa para os meus filhos numa escola privada. Deus abre as portas. Amém, amado? Amém. Deus abre as portas. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu vou dar esse microfone, vamos, não sai daqui. Vamos lá. Levante a sua mão para cá. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos. Já fizemos aqui o louvor para o teu nome, expressando, Senhor, a tua grandeza, o teu poder, a nossa necessidade de andarmos contigo, de ouvirmos a tua voz, a tua palavra, a tua orientação. E aí, Senhor, o teu instrumento, Senhor, graças nós te damos, Senhor, para que neste momento, direto do teu trono, Senhor, venha a mensagem para cada um de nós, para, Senhor, sermos totalmente atraídos por ti, Senhor, e para realizar em nossa vida não o que o mundo prega, não o que o mundo está desesperado, correndo de um lado para outro, mas nós, Senhor, temos a nossa confiança e esperança em ti. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado, dizendo: seja bem-vindo e prepare-se para mudar a sua vida.
Senhor e a comunhão do Espírito Santo Como está seja superabundante, agora e sempre. Amém. Amém? Você sabe o que é ser superabundante? É para lá de abundante. Ter de sobra para repartir com os outros. Amém? Este é o nosso Deus. Honestamente, eu não esperava essa noite a oportunidade de falar. E se há uma coisa que o pastor João gosta, é de ouvir. Algum dia algum pastor disser, você que sabe tudo, sai de perto desse idiota. Porque estamos sempre e sempre aprendendo. Amém? Eu sou do grupo, não quero mais. Eu sou uma pessoa bem simples, de onde a gente não pensa que vai vir algo, é de onde vem coisas tremendas e profundas, e você é obrigado a reconhecer que Deus usa as pessoas, e quando Ele usa, o infeliz do diabo tem que sair do caminho, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Carlos, chegou ali, papai, hoje é contigo. Amém. Não dá para dizer assim, não dá para deixar para outro dia. É hoje. É hoje. Um pouquinho de fofoca santa. O mundo lá fora faz muita fofoca. Nós é que temos o direito de ser os maiores fofoqueiros. Santo. Contando bênção e mais bênção. Um dia alguém me perguntou, pastor, mas tu não estavas naquele culto? Como é que o irmão descreveu o culto com uma profundidade tremenda? Eu comecei a rir. Irmão da Renda, eu apenas disse, olha, foi uma bênção. Irmão, pode usar a palavra? Eu peguei a tua bênção, multipliquei por 100, porque anedotas, imoralidades, tu conta, nós não devemos contar, lógico, algo desse tamanho. E então, quando te contarem que Jesus salva, pode multiplicar por 1000, e ainda não é o dízimo da realidade. Eu ainda busco homens e mulheres para saturá-los do meu espírito até transbordar. Posso ver o glória a Deus? Aleluia! Então vamos ficar em pé um minutinho. Evangelista Marcos. Qual era o primeiro nome de Marcos? João. Primeiro capítulo, a partir do primeiro versículo. Assim Marcos dá introdução ao Evangelho que tomou o seu nome. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí poderia estar escrito assim: princípio das boas novas. Digo, meu irmão, o Evangelho é as boas novas de salvação. Versículo 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho.
voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e trazia um cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Amém. Amém. Glorioso Deus, toda honra, glória e majestade ao teu soberano nome. Nós te louvamos, nós te amamos. Tu não precisas que nós venhamos dizer tudo, porque tu sabes que realmente todos nós que estamos aqui estamos dando uma demonstração que o mundo lá fora está oferecendo muita coisa, mas nós preferimos estar aqui para louvar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, como nós, e tu sabes, Pai, quando nós vamos falar, tu já sabe o que vamos falar, que nós todos que estamos aqui viemos de mente e coração aberto para o que der e vier. Portanto, quando o teu povo no primeiro século se reunia, as janelas do céu se abriam e o fogo caía. Nós queremos novamente, oh aleluia, que esse tempo glorioso volte abundantemente, não somente no Brasil, toda a América do Sul, Central, América do Norte, América Insular, Europa, África, Oceania, glória, Ásia Maior e Ásia Menor, um bombardeio no teu Espírito. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo o povo de Deus diga amém. Amém. Pode sentar. Vocês conhecem aquele corinho? Amém. Marcos, capítulo 1. Marcos também era conhecido como João. Dizem os entendidos, eu não estava lá, mas que esse evangelho deveria ser chamado Evangelho segundo o apóstolo Pedro. Deixa eu explicar conforme explicaram para mim. Talvez alguém explicou para fulano, e alguém lá esteve na época, fofoqueiro, veio contando, e chegaram no século XX, estou no século XXI. João Marcos era um rapaz que desde a sua tenridade tinha prazer em tudo que dizia respeito à divindade divina. Quando chegou aos ouvidos do jovem que Jesus era o Verbo eterno,
Bom, ele não era gaúcho, e se ele fosse gaúcho, ele ia dizer, barbaridade, tio. Chegou na minha época o verbo eterno. Vou ver de perto o verbo eterno. Jamais pensou que ele seria escritor? Você sabe, comumente, como na Europa e na África, chamam o Evangelho de Marcos, o resumo dos Evangelhos. Enquanto Mateus escreve 28 e os outros também quase igual, João Marcos ele ouviu e ouviu. Enquanto os outros escreviam em grego, hebraico, João não perdeu tempo com grego e hebraico. Foi direto o linguajar do Império Romano. Então, Marcos escreve o Evangelho resumido. Por quê? Porque os gregos gostavam em tudo que escreviam, faziam poesia. Qualquer carta dos imperadores gregos eram cheios de altos e baixos, mostrando cultura, etc, etc. Já os romanos, tem aquela frase que todos que estudaram história sabem perfeitamente, que alguém chamou alguém e disse, dá uma chegadinha lá na província da Gália. Sabe o que é Gália? A atual França. Havia uma certa revolta por lá contra o Império Romano. E foram lá olhar. O general foi, olhou, veio, majestade, para o imperador romano. Tudo em perfeito estado. Mas disseram, não importa, majestade, o que disseram. O que interessa é que eu fui lá, coloquei tudo em ordem. Amém? Eu não faço ideia como é que aquele general, o que fez com os gauleses, né? Mas que a França se tornou, porque a França, né, aprendeu a lição do passado. E Marcos escreve este evangelho sintetizado, porque quando o general romano foi, naquela época não tinha telegrama, nem telefone, não tinha como correr, né? Então ele colocou na patinha do povo, majestade, fui, vi e venci. Assinado, General Voluntário. Não tinha 10 palavras. E agora vamos ver o que o nosso querido Marcos quis dizer no linguajar. Na verdade, Marcos é escrito no linguajar dos romanos. Capítulo 1 e o primeiro versículo assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, para não deixar dúvida, Filho de Deus. Conforme, então ele vai explicar o que ele vai escrever posteriormente. Conforme está escrito na profecia de Isaías. Diga assim para o teu irmão. Isaías foi um dos grandes profetas. Quando o povo de Israel ouvia falar alguma coisa sobre o profeta Isaías, ele tirava o chapéu. Não é o caso de tirar o chapéu, mas é o modo do gaúcho chamar, né? Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto,
Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiu a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João Batista era o último modelo da época. Eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Digo ao teu irmão, barbaridade comigo devia ser bom, pelo menos era bem adocicado. Versículo 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias da sandália. Eu vos tenho batizado com água. H2O. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Posso ouvir? Amém? Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia. Diga para o teu irmão: Nazaré nunca produziu coisa que prestasse, mas quando produziu, sai da frente e produziu melhor. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João Batista foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito, letra maiúscula, descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado pelo patife do diabo. Não está escrito isso aqui, mas eu posso acrescentar que Satanás é patife mesmo, irmão. O pior é que ele não tem vergonha, sabe que é patife, mas continua fiel às patifarias dele. Estava com as feras, mas os anjos, no meio daquela patifaria do inimigo, os anjos serviam do bom e do melhor para quem? Hein? Quem é que estava lá? Jesus. Versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Coloca-se Evangelho igual boas novas. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu quem? Jesus viu os irmãos Simão e André. Digo, irmão, Jesus nunca chamou malandro nem vagabundo. Viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Mamonese, pescadores. Passavam a noite, nem é bom pensar na vida do pescador. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, vos darei 10 salários mínimos. Não, nada disso. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pregadores. Não, pescadores de homens. Quer dizer, Jesus chamou eles da pescaria e colocou na mão deles pescaria.
Muita gente às vezes é chamado para a obra, bom, nem é bom falar, deixa eu lá. Disse Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Versículo: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Não perguntaram quanto iam ganhar, se tinha licença prêmio, tinha domingo, feriado, etc. Não perguntaram nada disso. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco fazendo cera. No barco consertando as redes. Junto da mão. Enquanto descansavam, acertavam as ferramentas de trabalho, as redes. Concorda comigo? Sim. Hein? Sim ou não? Versículo 20. E logo o chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados seguiram após Jesus. Amém? Amém. Paizinho, eu não esperava ser convidado para falar do teu amor essa noite. Eu queria ouvir, porque quando a gente escuta, está sempre aprendendo. Portanto, agora não tem problema nenhum, o problema é teu, de dar aquilo que tu achas que eu devo falar. Combinado? Portanto, que as janelas dos céus estejam abertas de uma maneira tal que todos que estamos assentados nesse local e eu aqui em pé, possamos sentir que o céu desceu ou nós subimos até o céu. Nós sempre quando vocês estiverem de mente e coração aberto, receberão porção dobrada de tudo aquilo que eu tenho para dar para os que me invocam, diz o Senhor. Amém. Senhor, coloca os seus anjos em volta desse templo. Qualquer espírito de indiferentismo seja amarrado e lançado no fundo do mar. Dai-nos da tua graça, dai-nos do teu poder. Distribui essa noite para cada um que está aqui, realmente, mente, coração e corpo, espírito e alma presente. Receba porção dobrada de tudo aquilo que o Novo Testamento promete para aqueles que te servem, Jesus. Jesus, é verdade isso? Nós estamos conversando. Estou conversando contigo e o povo está concordando. Portanto, nós queremos que cada um de nós, do púlpito à portaria, da portaria ao púlpito, mesmo as crianças lá atrás, recebam porção dobrada de tudo que há para ser repartido e vem do céu. Então, o povo diga amém. Amém. Amém e amém. Tem alguém que eu amo muito, sempre me puxa as orelhas quando eu chego em casa. Não estou falando mal, não. Deus inventou a mulher para isso. Ela não gosta muito, quem está perto dela, não aperte a mão dela com muita força. Você fica em pé, como é crente. Crente não amassa a mão do seu irmão. Com delicadeza. Diga assim: se é verdade que o pastor, esse velho de 82 anos está falando, o Senhor está aqui. É meu desejo que você receba porção dobrada. E você que não é bobo, recebo e retribuo 1000 vezes mais para você. Em pé, faça isso agora. Enquanto eu tiro meu casaco.
Eu até tenho o nome do irmão ali, que somos amigos há muitos anos, e fiz uma pergunta para ele. Se ele não estava presente, porque quando houve uma nuvem da glória do Espírito Santo que visitou o Rio Grande do Sul, muita gente pelo Brasil afora erradamente tem sido ensinado que a renovação no Brasil começou no Rio. Os paulistas não, foi aqui. Os cariocas não, foi aqui. E os mineiros dizem, não foi nem no Rio, nem em São Paulo, foi aqui. Nota 0 para os três. Começou, foi aqui, no Rio Grande do Sul. E se espalhou. Quando a faísca celeste caiu na pólvora, foi... Não teve uma denominação evangélica que não fosse contemplada com manifestações do poder de Deus. O que mais me entristece, o que eles tiveram disse? Eu falei assim. Mas eu falei. O que mais me entristece? Vamos lá. É o quê? Que ninguém, mesmo os artistas, que foi o que eu disse? Eu estou falando mal de ninguém. Um artista é algo que está se salientando de uma obra-prima. Os artistas não deixam como está para ver como fica. Eles todos não vão para o inferno. Inferno é para os infelizes. Eles vão para o quinto dos infernos. Porque Deus é justo. Pessoas que no passado marcharam lado a lado conosco. Cada vez que o senhor olha, quer levantar aí? Ó, irmão, como é que vai? Vai bem? E tu vinha passando? Vem cá. Não está treinando, não treinamos isso, não. Mas fosse culto ou não pudesse, uma barbaridade, mas o Senhor batizou no Espírito Santo, tira daquele velhinho assim, que pulou da cadeira. Ninguém fala mais isso. Pode sentar. Diga assim para o irmão: alguma coisa está errada. Eu me lembro um dia numa reunião que você entrou levando de rebote o seu pai. Estou errado? Eu estou errado a dizer isso? Eu me lembro. Irmãos, todas as segundas-feiras, num campo neutro, era uma denominação que gentilmente nos emprestava o salão. Está vendo? O salão, na época, era o templo mais bonito. Ele continua sendo bonito, não vou dar o nome. Então, as segundas-feiras, que não tinha culto em nenhuma outra igreja, os que gostavam de ouvir a respeito da palavra de Deus, e não somente ouvir, participar. Porque as igrejas estão cheias de pessoas que escutam, e lá na rua, tu escutasse hoje o quê? O que o pastor é? O culto começava às 20 horas. Não muito longe daqui.
Às 19 horas, já tinha gente, tinha entrado pelo portãozinho do lado, estava lá no sul, falando sobre que o Colorado estava muito bem, ou Grêmio. Não, ninguém perdia tempo com porcaria. Era só, eu sempre fui colorado. E mais colorado porque eu sou coberto com o sangue de Jesus. É vermelho, né? Bom, antes a gente se reunia só para fofoca santa. Mas olha aqui que ele está contando. Mas eu tenho outra. Era benção para lá e benção para cá. Eu me lembro num culto, viu, irmãzinho, que nós estávamos a igreja metodista tinha gentilmente emprestado o salão de festa da igreja metodista, eu não me lembro agora o nome do bairro, ali por perto da igreja, aquela igreja católica que tem na Borges, na avenida essa aqui, Farrapos. São Geraldo. O Carlos me ajuda, o Carlos subiu, foi arrebatado? Foi. A igreja metodista institucional. Que o pastor lá, meu primo, esperto, foi por esperteza, porque as igrejas estavam marchando, que era uma beleza, de marcha ré. A Bíblia não fala que é para marchar de marcha ré. E o meu primo, que para bobo não serve, convidou o grupo interdenominacional. E aí que palavra bonita. Interdenominacional. Um dia eu escrevi para Portugal, para uma jovem Lídia, Deus está derramando do Espírito Santo, de uma coisa que o meu pai sempre falou, que um dia, de todas as denominações, os verdadeiros crentes iam se encontrar numa grande fogueira do Espírito Santo. Era a igreja metodista, a Wesley. Estava aberta a porta, não tinha ninguém da igreja ali. Abri. A partir das 19 horas, começaram a chegar. Cara, eu tirava da advocacia. E naquela segunda-feira eu controlava a matéria tal e tal no fim. Mas eu não preciso ouvir porque preciso dar eu. Gaseava. Para estar nas aulas comandadas pelo Doutor Espírito Santo. Os pastores se reuniam. Eu não era pastor, nem queria ser pastor. E vou dizer uma coisa: se Jesus aparecesse agora, diz: quem tu queres? Posso pedir? Está na cara que ele ia dizer: tu vai pedir? Não. Eu ia dizer: não quer título de pastor, e muito menos de bispo. Bispo é assim que já está velho, sabe? Eu sempre quis pregar as novas do Evangelho, não como diziam, mas como ela é. Realmente, você era bem novinho, eu me lembro de que você, seu pai, entrou. Vinha irmãos das mais variadas denominações. Eu conhecia um grupo de freiras, católica, apostólica, romana. Eles estudavam comigo direito.
pastor. Pastor tinha apelido, eu não era pastor. O título me encaixava assim, a força da cabeça abaixo. Não tenho diploma nenhum, o diploma é lá em cima. Vem cá, lá na pensei que era para carregar alguma coisa. Tirei casado. Não, vou casar. Fiquei casado. Traz a Bíblia. Eu passava sempre lá na porta. Passa a mão dele. Deixa eu passar. A igreja assim. Te ajoelha aqui. Para quê? Te ajoelha. Estava feio dizer não, né? A igreja estava cheia, te ajoelha. Eu não sei quantas mãos botaram. Anglicano, metodista, presbiteriano, ABCD, são diversas. Uma infinidade. E Sérgio Salvação, que um oficial de Sérgio Salvação, lá de Londres, ele pregava aqui. Olha, não sobrou espaço na minha cabeça para colocarem a mão. Tinha uns que colocaram a mão com devido respeito, né? Pensando que é isso que traz a bênção. Eu estava ali quase esmigalhado e todo mundo falava em línguas. Eu não tinha o dom de interpretar a língua dos outros, eu interpretava a minha. Ô Senhor, estão falando em línguas e tal. O que será isso? Porque eu sempre disse para a minha querida, amada, estou fazendo uma declaração de amor, esposa, 57 anos casada agora. No púlpito não é lugar para namoro, viu? Mas quando Deus dirige, olhei assim numa escola dominical, me apaixonei por aquela menina ali. Desci, você quer casar comigo? Ela não deu volta, eu caso. 4 meses casamos, só vi 4 vezes a menina. Quando Deus está no negócio, Ele assina embaixo. Amém? Posso ouvir o glória a Deus, um aleluia? Orei para a Mariazinha, né? Eu chamo particularmente Mariazinha. Ela disse: quer namorar comigo? Não. Quer casar comigo? Eu estou estudando. A maior cara de pau, casa, fala com o papai. 4 meses estamos casados. 6 anos treinando, não vinha filhos. Eu queria um menino, mas Deus, que sabe, deu uma menina. Porque a menina ajudou a mãe a criar. Daí a 6 anos o garoto que é pastor dos filhos. A alegria quando a dona Mariazinha me disse: eu acho que vem alguma coisa. Preste atenção. O que eu disse? Ela chegando em casa: eu já contasse isso, eu vou contar 1 milhão de vezes. Atenção, mulheres. Quando alguma médica te examinar as suas entranhas e dizer o que aquela médica disse para minha esposa: filhinha, não posso dizer que fica meio feio, tu nunca vais reproduzir a espécie humana. Isso de outra maneira. Ana Maria saiu assim, quase doando, porque ela queria um filho. Não! Irmãos, quando derem um recado, pode ser o capitão geral, general dos generais de todos os médicos. Olha, não! Você nunca vai reproduzir a espécie. Eu disse: não! Deus me prometeu um menino e uma menina quando eu tinha 8 anos. 8, ó. Porque o menino com 8 anos era fanático por Jesus. Não era Jesus, a minha oração era: Papai do céu. Desde 4 anos de idade, Papai do céu, até quando eu fiz 12 anos, o meu pai disse: o menino, eu não era mais criança. Ele deixou de ser Papai do céu? Não. Eu me sentia também, cá para nós, não pode para ninguém.
quando eu vejo alguma coisa meia difícil, me enrolando na vida dos outros, né? Eu vai sobrar para mim. Não começa a rir porque vem de, tá? O que eu faço? Coloco o telefone em evidência. Anote aí. Vou dar o número do telefone de Jesus. 2 joelhos no céu, resposta na mão. Posso ouvir o glória a Deus? Aleluia! Quando me queixei para meu pai, para minha mãe, que alguém tinha dito: tu nunca vais casar, aceite, diz o Senhor. E o pai estava perto assim, amarrado de Satanás. Deus não é igreja. Lógico, não disse algo para os outros. Mas porque poder entrar no meu subconsciente, aí não dava nada mesmo, não? Amarrado de Satanás. Depois eu fui para o pai, eu quero netos. Aleluia. Casei, os médicos examinaram aquela menina, aquela menina bonita, também continua sendo bonita. Se eu tiver 200 anos amanhã depois, eu ainda for vivo, vai continuar sendo a minha menina bonita. Não adianta trocar por outra. É besteira. Mulher é mulher sempre. Te acostuma com a mulher que Deus te deu, dá glória